Muito bem, então, pessoal, vamos lá. Mais uma videoaula aí. O tema da nossa videoaula de hoje vai ser sobre a questão da potência elétrica, a energia consumida por equipamentos elétricos e o custo desta energia consumida por equipamentos elétricos, tá? A gente está caminhando aí para finalizar o nosso semestre, tá? Então, temos essa atividade e mais uma que será relativa a um sábado letivo. Então, é importante que vocês acompanhem as orientações que vão ir via notícias do SIGA, tá? Bem importante para ter isso tudo certinho, para não se perder aí nos prazos para a gente fechar o semestre. Muito bem, então vamos lá. A ideia de potência elétrica, tá? A potência de um equipamento elétrico, ela está relacionada com a capacidade que esse equipamento tem de transformar energia elétrica em outra forma de energia. Basicamente é isso, tá? Isto em cada unidade de tempo, tá? Então, por exemplo, a gente pegar uma lâmpada, né, de 20 watts, tá, de potência elétrica, significa que ela é capaz de transformar 20 joules de energia a cada segundo, né, de energia elétrica em outra forma de energia. Geralmente as lâmpadas, né, agora mais eficientes, transformam energia elétrica só em energia luminosa. Antigamente, quando tinha aquelas lâmpadas de filamento, né, aquelas mais aqueciam do que iluminavam, então você tinha lá 80% da energia elétrica transformada em calor, naquela resistênciazinha que passava lá no filamento, tá? E 20% só em energia, em luz, né? Em transformação da eletricidade em luz, certo? Bom, como é que a gente pode calcular a potência elétrica de um equipamento? Bom, o conceito de potência elétrica é potência elétrica, energia dividido por tempo. Tá? Então, tá ali a primeira equação, potência, energia dividido por tempo. Tá? E aí, claro, a potência ela é dada em watts. Tá? Watts é a mesma coisa que joules por segundo, então se eu tenho 20 watts, eu tenho 20 joules por segundo transformado naquele equipamento. Tá? A energia transformada é em joules, né? E a unidade de tempo é o segundo, tá? Outra maneira de se calcular, então, a potência do equipamento, se eu não sei a energia transformada e o tempo que ele leva para transformar, é calcular a partir dos dados da rede elétrica, né? Então, eu posso calcular a potência de um equipamento elétrico fazendo o produto da corrente que passa nesse equipamento vezes a tensão ao qual ele está submetido, tá? Ou se é um equipamento resistivo, como uma torneira elétrica, por exemplo, né? Que tem uma resistência que transforma a energia elétrica em calor, eu posso calcular, então, sabendo a resistência elétrica, eu posso calcular a potência fazendo o produto da resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou ainda, não sabendo a corrente, mas sabendo a resistência, sabendo a tensão em que esse equipamento está ligado, eu posso calcular a potência elevando ao quadrado a tensão e dividindo esse valor pela resistência. Então, são 4 equações possíveis de se calcular a potência elétrica em equipamentos elétricos. E a questão é, qual que eu vou usar, professor? Como é que eu vou saber qual que eu vou usar? Bom, você vai ter que ler o problema, identificar os dados que o problema lhe fornece e, a partir dos dados identificados, né, escolher uma das equações que possibilita o uso daqueles dados para calcular o que está faltando. Não tem outro jeito, tá? Então, e importante também cuidar, que é uma questão das unidades. Muito importante cuidar das unidades, tá, gente? Muito bem, então, exemplo 1 ali relacionado à potência elétrica, tá? Então, ó, é comum o uso de campânulas para aquecimento em creches de granjas suínas, né? Isso eu busquei em um material que fala sobre ambiência térmica, né? Relacionado a bem-estar animal, tá? Então, tem lá as temperaturas adequadas, tá? Para o bem-estar animal, para um bom desenvolvimento do animal, tá? Em suas diferentes etapas, né? Da vida, fases, né? Então, na questão das granjas, né? Tem que manter a temperatura um pouco mais elevada, e dependendo do local onde está instalada uma granja dessas, né, a variação climática interfere muito, então você precisa ter um sistema de apoio, tá, para aquecer isso, tá? Então, tem ali, então, a questão de uma campânula, né? E aí a gente tem diversos tipos de campânula. Pode ser campânula a gás, pode ser campânula
a movimentação de água aquecida em caldeira, pode ser campânula elétrica, como essa que está representada na figura aí do exemplo 1, tá? Então, tem ali, né, voltando aqui ao problema, né, como o uso de campanas para aquecimento em granjas suínas, em creches de granjas suínas, que podem ser do tipo aquecimento a gás, caldeira ou elétrica. Determinada campânula elétrica possui uma potência elétrica de 300 watts, quando ligada em uma rede elétrica de 220 volts, tá? Esses são dados técnicos que eu peguei em um fornecedor desses equipamentos. Determine, letra A, qual é a energia consumida por minuto em joules, né, pelo equipamento. Então, quanto que esse equipamento transforma, né? Consome é um termo um pouco errado, mas é popular, tá? É quanto de energia transformada por minuto, tá, por esse equipamento. Letra B, a corrente elétrica total necessária para o funcionamento de um conjunto de 12 equipamentos desses, tá? Porque em termos de rede elétrica, quando você instala uma série de equipamentos, você é obrigado a colocar um dispositivo de segurança para essa rede elétrica. Esses dispositivos de segurança chamam-se disjuntores, né? Disjuntores ou dispositivos residuais, os chamados DRs, tá? Então, o que acontece? Você tem que colocar um dispositivo de segurança que permita que o seu conjunto de equipamentos funcione, tá, sem que ultrapasse o limite do disjuntor. Porque se você colocar 10 equipamentos e chega no limite, quando você ligar um 11º, um 12º, ele vai desarmar, né? Porque vai ultrapassar o limite do disjuntor. Então, antes de instalar o disjuntor, você precisa calcular qual é a corrente total que esses equipamentos, quando funcionando conjuntamente, vão utilizar de corrente elétrica para poder dimensionar e escolher o disjuntor adequado, tá? Então, o objetivo do exercício 2, calcular a corrente elétrica total necessária para o funcionamento dos 12 equipamentos, é para isso, é para saber, a partir do cálculo da corrente calculada, né, saber qual é o disjuntor que eu tenho que escolher para o funcionamento desses equipamentos, tá? E letra C, calcular o valor da resistência elétrica desse equipamento. Tá? Então, com um simples equipamento, a gente tem três coisas aí a serem feitas. Então, vamos lá. Primeiro, né, os dados que eu tenho no problema eu tenho uma potência de 300 watts, uma rede elétrica de 220 volts. A letra A pede qual é a energia consumida por minuto. Então, eu vou escrever a equação. Potência e energia por intervalo de tempo. Qual é a potência do equipamento? 300 watts, que são 300 joules por segundo, né? Igual a energia que eu quero calcular, dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo, ele quer que você calcule em 1 minuto. Só que o intervalo de tempo para ser colocado aqui tem que ser em segundo. Então, você vai ter que transformar 1 minuto para segundos. 1 minuto são 60 segundos. Então, energia dividida por 60. Esse 60 que está dividindo vai passar multiplicando. 300 vezes 60. E 300 vezes 60 é igual a 18.000 joules, tá? Então, a resposta também pode aparecer, né? Muito comumente pode aparecer em quilojoules, né? Então, você pega o resultado, divide por 1.000 e tem em quilojoules. Então, a energia é igual a 18 quilojoules. Quilo é o prefixo de 1.000 vezes maior, assim como é o quilograma, que são 1.000 gramas, como é o quilômetro, que é o 1.000 metros, tá? Então, o prefixo quilo significa 1.000 vezes aquele valor ali. Então, 18.000 joules equivalem a 18 quilojoules. Bom, letra B pede para calcular a corrente total de 12 equipamentos. Então, como é que eu vou calcular, né? Eu vou utilizar a partir da potência, tá? Então, eu vou ter a potência de um equipamento, né, que o programa me fornece, mas como eu quero colocar 12 ligados ao mesmo tempo, eu vou pegar a potência e vou multiplicar por 12. Então, potência é igual a corrente vezes a tensão, porque eu sei a tensão que ele é ligado, eu sei a potência do equipamento, quero saber a corrente, tá? Então, a potência 300 vezes 12 será igual à corrente elétrica total vezes a tensão, que é 220 volts. Então, 220 está multiplicando I, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 300 vezes 12 dá 3.600. Dividido por 220, que é igual a corrente I. Então, eu chego num I total, para ligar os 12 equipamentos, de 16,36 amperes. Ou seja, se eu, na hora de escolher um dispositivo de segurança, um DR, um disjuntor, eu tenho que escolher um disjuntor que tenha que ser no mínimo maior que 16,4 amperes. Porque se eu colocar menor que isso, quando eu ligar o meu 12º equipamento, o disjuntor desarma, tá? E aí, claro, os disjuntores têm valores, né, de limites de corrente elétrica. Então, aqui,
Para uma corrente elétrica necessária de 16,36, provavelmente a gente ia escolher um disjuntor de 20 amperes. Tá? Então, instala um disjuntor de 20 amperes. Se houver algum curto-circuito, algum problema no circuito e a corrente ultrapassar os 20, ele desarma protegendo o circuito elétrico. Essa é a função do disjuntor de um DR, certo? Letra C. Calcular o valor da resistência elétrica, então, deste equipamento. Bom, o que eu sei do equipamento? Eu sempre vou partir dos dados que o problema fornece no início, que esses são seguros, né? Eu posso utilizar algum outro dado que eu calculei ao longo das etapas anteriores. Porém, isso é um risco, né? Porque se eu errei alguma coisa do cálculo anterior e eu uso um valor errado para calcular um segundo valor, muito provavelmente, ou certamente, o segundo valor também vai estar errado. Então, eu prefiro sempre partir dos dados iniciais do problema, que esses são garantidos que o problema forneceu. Né? Então, ele pede para calcular o valor da resistência. O que eu sei do equipamento? Eu sei a potência e sei a tensão. Sabendo potência e tensão, calcula a resistência pela equação. Potência igual a tensão ao quadrado dividido por R. Tá? Então, eu vou ter lá potência 300 igual tensão a 220 elevado ao quadrado dividido por R. Tá? Então, isso vai ficar o quê? O R está dividindo, passa multiplicando 300. O 300 está multiplicando o R, vai passar dividindo. Eles vão trocar de lugar, né? Então, vai ficar o quê? R igual a 220 ao quadrado dividido por 300. Jogando isso na calculadora, resolvendo. 220 elevado ao quadrado dividido por 300 resulta em um valor de resistência desse equipamento de 161,33 ohms de resistência. Perfeito? Fechamos então o exemplo 1. Vamos adiante. Exemplo 2. Um dos chuveiros mais populares do Brasil possui as seguintes especificações técnicas, né? Busca na internet, né? Dados técnicos chuveiro elétrico, né? Então, tensão elétrica 220 volts, potência 5.500 watts. Né? Determine, letra A, a corrente elétrica necessária para o funcionamento do chuveiro em sua potência máxima. Né? B, o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento na potência máxima. Lembrando que o chuveiro, esses chuveiros bem básicos têm uma chave seletora, né? Em que você muda a temperatura da água. Então, você tem lá água quente, morna e fria. Fria é porque a resistência está desligada. O circuito está aberto, não passa corrente elétrica, a água vai passar pelo chuveiro na sua temperatura natural que vem da caixa d'água, reservatório, fornecimento, sei lá, da onde vem, tá? Então, essa temperatura é fria. 3 temperaturas é considerado esse chuveiro, tá? 2 em que há funcionamento da energia elétrica e uma em que a água passa sem ser aquecida. Então, na temperatura fria, passa sem ser aquecida. Na temperatura morna, a resistência elétrica do chuveiro vai ser maior. Maior resistência faz passar menos corrente elétrica. Menos corrente elétrica faz aquecer menos, tá? Então, quando eu coloco lá na temperatura morna, né, eu estou utilizando um valor maior de resistência, impedindo a passagem da corrente elétrica e aí diminuindo a potência do equipamento. Quando eu coloco lá na potência quente, eu estou usando o menor valor de resistência. Tá? Estou usando o menor valor de resistência. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a corrente, maior a potência, maior o aquecimento. Tá? Então, o chuveiro em sua potência máxima é quando ele está ligado lá na temperatura quente. Tá? Muito bem, então vamos aos cálculos aí dessas duas questões determinadas. Né? Então, o que eu sei do meu problema? Eu sei a tensão elétrica, que é 220 volts, e sei a potência do equipamento máximo, que é 5.500 watts. Tá? Então, a letra A pede para calcular qual é a corrente necessária para o funcionamento desse chuveiro aí. Então, aplica a equação, tenho tensão, tenho potência, quero saber a corrente, aplica a equação P igual a I vezes U. Tá? Então, a potência é 5.500, o I eu desconheço, a tensão 220. 220 está multiplicando o I, passa dividindo. Então, 5.500 dividido por 220 vai ser igual à corrente que passa no chuveiro. E a corrente, então, que passa no chuveiro é de 25 amperes. Tá? 25 amperes. Então, se eu tenho que instalar um disjuntor para o funcionamento desse chuveiro, né, não seria bom que eu escolhesse um disjuntor de 25, né, porque ele pode chegar muito próximo do limite e no meio do meu banho lá, ele desarmar e eu ficar na água gelada. Tá? Então, o ideal aqui, sendo 25 amperes a corrente elétrica necessária para o funcionamento desse chuveiro, seria pelo menos um disjuntor de 30 amperes, certo? Letra B, calcular a resistência desse chuveiro, né? Qual é o valor da resistência quando ele funciona em sua potência máxima. Então, o que eu sei? Sei a tensão, sei a potência. Calcular a resistência,
potência igual a tensão ao quadrado dividido por R. Né? Então, a potência é 5.500, a tensão 220 elevado ao quadrado dividido por R, muda os 5.500 pelo R de lugar, o R está dividindo, passa multiplicando, 5.500 vai estar multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 220 elevado ao quadrado dividido por 5.500. Resolvendo isso na calculadora, eu vou chegar a um valor de resistência, né, de 8,8 ohms. Tá? Para esse chuveiro mais popular aí que nós temos no Brasil. É o chuveiro que mais vende aí, né? Que é o chuveiro mais básico, tá? De menor custo, então é o mais vendido. Muito bem. Vamos adiante agora. Então, agora a gente já viu que um equipamento elétrico transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Então, a gente vai calcular agora qual é a energia transformada, ou mais popularmente dita, consumida por um equipamento elétrico, né? Para calcular, então, a energia consumida por um equipamento elétrico, basicamente, né, a gente vai levar em consideração a potência desse equipamento e o tempo de funcionamento dele. Então, quanto maior a potência do equipamento, maior é o consumo de energia deste equipamento. E quanto maior for o tempo de uso desse equipamento, maior será a energia consumida. Tá? Então, esses dois fatores que vão influenciar a energia consumida. Como é que a gente calcula a energia consumida? A energia consumida é calculado pelo produto potência vezes intervalo de tempo. Mas aqui, gente, tem um detalhe muito, muito grande que é a questão da unidade. Tá? Anteriormente, na parte anterior do cálculo de potência, a gente trabalhava com as unidades do Sistema Internacional. Para calcular a energia transformada, se nós não cuidarmos a unidade, vamos errar tudo. Tá? Então, para calcular a energia consumida, energia transformada, tá? A energia consumida, ela é dada numa unidade que se chama o quilowatt-hora. Não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora, certo? A potência do meu equipamento obrigatoriamente terá que estar em quilowatt, tá? E o intervalo de funcionamento deste equipamento obrigatoriamente deve estar em hora. Né? Porque daí o produto quilowatt da potência vezes hora do tempo dá a unidade de energia que é o quilowatt-hora de energia consumida, certo? Muito bem, vamos então aqui ao exemplo 3. Diz ali, ó, um dos chuveiros mais populares do Brasil possui as seguintes especificações técnicas. É o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente vai olhar para outra coisa, tá? Então, a tensão elétrica 220 volts, potência 5.500 watts, e aí ele pede lá, ó, determine o consumo mensal de energia devido ao funcionamento do chuveiro em uma residência que tem 6 pessoas, cujo tempo de banho de cada uma é de 15 minutos. E aqui a gente vai, não está escrito, a gente vai estimar então que pelo menos, né, cada pessoa dessa residência tome um banho por dia. Tá? Então, um banho por dia das 6 pessoas com duração do banho de 15 minutos. Quanto de energia no mês vai ser consumida só pelo funcionamento desse chuveiro em sua potência máxima. Tá? Então, vamos ao cálculo. Né? Nós temos a tensão elétrica, conhecemos o problema forneceu a tensão elétrica, 220 volts, a potência 5.500 watts, o número de pessoas são 6, e o intervalo de tempo de cada banho de cada uma dessas pessoas é 15 minutos. Tá? Como é que eu vou calcular a energia mensal? Bom, a energia consumida no mês, para efeito de mês, gente, quando o problema fala cálculo mensal, a gente vai trabalhar sempre com a ideia de que o mês tem 30 dias. Cálculo básico é isso, a gente trabalha com a média 30, aí o mês pode variar, né? Uma parte dos meses do ano tem 31, não tem problema nenhum. Um mês no ano tem menos de 30, tá? Mas a gente calcula com base em 30. Então, como é que eu vou calcular a energia mensal? Bom, calcular a energia é potência vezes intervalo de tempo, né? Então, potência vezes intervalo de tempo. Vamos lá. Então, a potência tem que ser em quilowatts. A potência foi dada em watts. Como é que eu transformo para quilowatt? Divide por 1.000. Então, 5.500 watts dividido por 1.000 vai ser 5,5 quilowatts. Vezes o intervalo de tempo. O tempo fornecendo o problema está em minutos. Mas eu preciso do tempo em hora. Como é que eu transformo minuto para hora? Divide por 60. Então, eu vou ter lá 15 dividido por 60. Só que 15 dividido por 60 é o tempo de cada banho das pessoas da casa. Então, eu tenho que multiplicar pelo número de banhos. Então, vezes 6. E isso tudo eu tenho que multiplicar pelo número de dias que esses banhos são tomados, como é o intervalo de um mês, vezes 30.
Tá? Então, 5,5 vezes 15 dividido por 60, vezes 6, vezes 30. Joga isso na calculadora, né? Faz a conta lá, então bota lá na calculadora. 5,5 vezes, abre parênteses, 15 dividido por 60, fecha parênteses, vezes 6, vezes 30, igual, a resposta vai ser que o consumo de energia mensal devido só ao chuveiro desta residência é de 247,5 kWh, tá? Esse é o consumo de energia mensal. Bom, vamos adiante, né? Por que é importante calcular a energia consumida? Bom, a energia consumida é importante calcular porque a partir dela a gente vai ter como calcular aquilo que realmente nos interessa, que é quanto pila, money, tutu, verdinha, reales, né? Quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou pagar por aquela energia consumida, tá? Então, o custo da energia transformada, consumida, tá? Bom, a energia elétrica transformada e consumida por um equipamento possui um determinado valor, um determinado custo em reais, tá? Esse custo vai depender basicamente do valor da tarifa elétrica. E a tarifa elétrica depende muito da concessionária que nos fornece a energia elétrica, né? Então, aqui na região onde a gente mora aqui, né, do IFC, tá? Nós temos várias empresas distribuidoras de energia elétrica que são cooperativas de cada município. Tem Sejama, tem Sersul, né? Tem a Celesc que distribui, tem uma série de outras aí que eu não lembro todas, tá? E cada uma dessas cooperativas, dessas empresas distribuidoras, tem um valor especificado para a sua tarifa. E as tarifas são divididas em categorias, né? É residencial, comercial, industrial, baixa tensão, alta tensão, rural, né? Então tem uma série de divisões aí de categorias, certo? Mas basicamente, como é que a gente vai calcular o custo? O custo vai ser a energia vezes o valor da tarifa. A energia tem que ser dada em que unidade? Quilowatt-hora, tá? Então, a energia tem que estar em quilowatt-hora. A tarifa, né, ela vai ter uma unidade que vai ser reais por quilowatt-hora. Então, é quanto eu pago a cada quilowatt-hora consumido, tá? E aí, quando eu multiplico quilowatt-hora vezes reais por quilowatt-hora, simplifica os quilowatts, vai sobrar só reais, que é a unidade do custo, que é quanto eu vou pagar, é reais, para nós, a nossa moeda nacional, certo? Então, vamos ali ao exemplo, ó. Calcular o custo mensal da energia consumida pelo chuveiro do exemplo anterior, né, do exemplo 3. Sabendo que o valor da energia elétrica é de... Eu peguei esse valor dessa tarifa aí, ó, né, 0,670919 reais por quilowatt-hora, é o valor que a Celesc cobra, né, da tarifa residencial aqui na minha casa. Então, eu peguei a conta de energia elétrica, olhei ali, a Celesc, neste momento que eu nem observei qual é a bandeira tarifária que a gente tem, né? Porque tem os sistemas de bandeira, hein? Tem a bandeira amarela, vermelha 1, vermelha 2, tá? Eu não olhei, me esqueci de olhar na conta aqui de casa em que bandeira nós estamos no presente momento, mas a tarifa cobrada é esse valor aí, tá? Então, como é que eu vou calcular o custo da energia consumida por aquele chuveiro do exercício 3? Bom, o custo da energia vai ser a energia consumida, e aí eu pego o valor pronto lá do exercício 3 que eu calculei, vezes o valor da tarifa que foi fornecida para mim no problema, né? Que é esse valor da tarifa da Celesc. Então, eu vou ter um custo aqui, ó, 247,5 kWh de energia consumida no mês, vezes a tarifa, que é 0,670919, tá? Fazendo arredondamento, né? Porque aí daria um número com um monte de casas decimais, mas como o custo é reais e no sistema monetário nosso a gente só trabalha com a casa do centésimo de real, né? Porque é isso que a gente tem, o centavo, tá? Então, como a gente trabalha com o centésimo, a terceira casa decimal eu vou olhar para determinar o arredondamento, tá? Então, fazendo o arredondamento adequado, o custo só para os banhos daquela residência, 6 banhos por dia, de 15 minutos cada banho, ao longo de um mês, o custo de energia elétrica só para esses banhos é de R$ 166,05. Então, dessa forma, a gente calcula o custo de energia consumida por equipamentos elétricos. Ok, pessoal? Bom, com isso a gente finaliza essa unidade aqui.
Vocês vão ter 3 exercícios para resolver, tá? Naquele esquema de sempre, resolve, fotografa as respostas, manda por e-mail ou lá no Classroom para o registro da frequência, tá? Vocês vão ter até o dia 13 de setembro para realizar esses exercícios para fechar a frequência, tá? De novo, oriento vocês, fiquem alertas ao comunicado via notícia SIGA com relação a esse momento final para fechamento do semestre, que a gente tem os prazos extremamente apertados, tá? Então, eu vou mandar todas as orientações para que vocês não percam os prazos. Ok, pessoal? Bom estudo aí para vocês, né? Atendimento sexta-feira de manhã, tá? Qualquer dúvida, só pintar no atendimento e tirar as dúvidas. Valeu, abração, até a próxima.